Imagine estar no auge do poder, com tudo o que sempre quis, e de repente, ser desafiado por uma mulher simples que vira sua vida de cabeça para baixo. Ele pensou que a riqueza e o status bastavam, mas ela mostrou que o verdadeiro poder não vem de bens materiais, e sim da confiança e da autenticidade. O que ele faria quando se visse diante de algo que ele nunca imaginou precisar? Clique para saber como ele aprende que o maior desafio é enfrentar a si mesmo. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. A mansão de Ricardo se estende pelo horizonte, sua fachada imponente refletindo a luz suave do final da tarde. O contraste entre a elegância da casa e os Herrenhauses à distância é um lembrete constante de sua superioridade, de tudo o que ele conquistou. Dentro, o ambiente é luxuoso e cheio de vida, mas a atmosfera pesa com a presunção de quem já tem tudo e nada é suficiente. Ricardo está no centro da sala, em um terno bem cortado, supervisionando com um olhar crítico a movimentação dos convidados. Seu sorriso é afiado, uma máscara de perfeição. Ele observa cada detalhe, cada movimento, como se fosse um diretor de um espetáculo em que todos são meros figurantes. Seus olhos percorrem os rostos conhecidos, todos encantados por sua presença. Mas nada que o prenda mais do que a atenção que ele já tem. Ele observa um garçom passar e, em um movimento mecânico, levanta o copo de champanhe para um brinde. Os olhos fixos em um quadro de família na parede, relembrando sua própria trajetória. É assim que a vida deve ser, pensa, imerso em seu mundo de riqueza e conquistas. Mas no fundo, algo está começando a mudar. Algo que ele não consegue perceber ainda, mas que já começa a balançar a fundação sólida de sua autossuficiência. O som da porta se abrindo quebra seu pensamento. O olhar de Ricardo se volta, sem interesse imediato. Mas a mulher que entra na sala, com passos firmes e atitude imponente, faz com que ele congele. Ela se move como se fosse a dona daquele espaço, iluminando a sala com seu vestido vermelho deslumbrante. Ricardo vê a silhueta dela se aproximando, a elegância inegável. Ela não é quem ele imaginou. Não é uma simples cozinheira de um restaurante luxuoso. Ela é tudo o que ele menos esperava. O impacto é imediato. Ele não consegue desviar o olhar. Laura, com seu vestido vermelho deslumbrante, entra na sala como se fosse o centro do universo, completamente à vontade, sem qualquer esforço para ser notada, mas ainda assim atraindo todos os olhares. Ricardo observa atentamente, mas não entende o que está acontecendo. Ela caminha com uma confiança que ele nunca conheceu, como se o lugar fosse dela, como se ela fosse o coração do evento, e todos ao redor fossem apenas figurantes em sua história. O contraste entre ela e o ambiente é chocante. Ela, simples, mas de uma forma tão imponente que não poderia ser ignorada. Não é possível, ele pensa. Tentando processar o que vê, ele se aproxima dela com um sorriso de superioridade, querendo dar a entender que estava no controle, mas algo nele se quebra quando ela o encara diretamente. Não há medo, nem vergonha nos olhos dela. Há apenas uma calma que desafia a confiança que Ricardo sempre teve. E pela primeira vez, ele sente que perdeu o controle. Não porque ela o desafiou diretamente, mas pela forma como ela se apresentou. Sem pedir licença, sem se submeter, enquanto os convidados continuam a falar, rir e beber. Ricardo não consegue mais se concentrar no que está acontecendo ao seu redor. Ele está obcecado por ela. Ela é tudo o que ele desprezava, mas também tudo o que ele nunca soubera que desejava. Ela, com sua atitude despretensiosa, mostra-lhe, sem querer, que a verdadeira grandeza não está na riqueza, nem na ostentação, mas na confiança e autenticidade. Ele, que sempre acreditou que era dono do seu próprio destino, se sente vulnerável pela primeira vez, e essa vulnerabilidade, ele não sabia ainda, mas ela começaria a corroer lentamente sua visão do mundo, transformando sua arrogância em algo que ele teria que enfrentar. Ricardo observa Laura com mais atenção, enquanto ela conversa com outros convidados, sem qualquer tentativa de agradar ou impressionar. Ela é o oposto de tudo o que ele conhece. Uma mulher de classe humilde, mas com uma força e uma presença
que os outros apenas imitam. Ele se sente como se tivesse sido arrancado de sua zona de conforto. O mundo que ele controlava com tanta facilidade agora parecendo pequeno diante dela. Ele está desconcertado, incapaz de entender o que a torna tão magnética, tão diferente de todas as outras mulheres que já encontrou. Enquanto isso, Laura, por mais que tenha aceitado o convite de Ricardo, por curiosidade, esta lunch to say, ela não veio para agradar nem para ser julgada, mas para ser ela mesma, sem se importar com o olhar dos outros. Ela não se deixa seduzir pelo glamour que a cerca, observando tudo com uma leve ironia no olhar. Ela está ali porque a vida a trouxe até aquele momento, mas não se permite ser definida por ele. A tensão no ar, ela é palpável. Enquanto Ricardo se esforça para manter sua postura de superioridade, ele começa a se perguntar o que a fez tão especial, tão diferente. A cada interação dela com outros, ele percebe o quanto sua autossuficiência começa a desmoronar. Ele nunca teve que competir pelo interesse de uma mulher. Sempre foi ele quem escolheu quem estava ao seu redor. Mas, Laura não é alguém que ele pode simplesmente dominar ou entender. Ela é um enigma. E ele não consegue parar de querer decifrá-la. Quem é ela realmente? Ele se pergunta. Enquanto seu orgulho começa a ser minado, não é a beleza dela que o atrai, embora ela seja deslumbrante. Não é a classe social, pois isso não significa nada para ele. É algo mais profundo. Algo que ele ainda não consegue identificar. Ele sente como se estivesse prestes a ser desafiado de uma maneira que nunca foi antes. Ele começa a questionar suas próprias crenças, o que o motiva, o que ele realmente quer da vida. Mas ainda assim, ele não sabe como agir. O silêncio paira sobre a sala por um instante, como se o mundo tivesse parado de girar. Laura, com seu vestido vermelho, se aproxima de Ricardo. Ele a observa se aproximando, incapaz de desviar o olhar. Há algo em sua presença que o faz sentir-se como um adolescente inseguro. Algo que nunca experimentou antes. Quando ela finalmente para diante dele, os olhos dela se fixam nos dele com uma intensidade tão profunda que ele mal consegue respirar. Não há flirt, não há disfarces. É uma conexão pura, mas também um confronto direto. Posso te ajudar com alguma coisa, Sr. Ricardo? Ela pergunta. E sua voz não tem nada de submisso. É direta, sem rodeios, mas ainda assim, cheia de respeito. O tom dela, de quem não pede permissão para ocupar um espaço, faz com que Ricardo se sinta pequeno pela primeira vez na vida. Ele não sabe o que responder. Não sabe se deve quebrar o gelo, ou manter a postura de arrogância que sempre teve. Mas algo nela o provoca ou o faz perder o controle. Ela o observa por mais alguns segundos. E, em seguida, se vira para cumprimentar outras pessoas da festa, deixando-o ali, atônito. Impossível. Ele murmura para si mesmo, sentindo uma raiva inexplicável tomar conta de seu peito. Raiva de si mesmo, de seu orgulho ferido, de sua incapacidade de entender o que acabou de acontecer. Ele, um homem acostumado a controlar tudo e todos, agora se vê totalmente perdido, dominado por uma mulher que sequer tentou. Ele sabe que dali em diante nada será igual. Algo foi desencadeado dentro dele. E ele não consegue se livrar da sensação de que sua vida, de alguma maneira, perdeu o equilíbrio. O que começou como um simples capricho de convida lá para o evento, agora se transforma em algo mais complicado e perigoso para ele. Ele, que sempre teve controle absoluto sobre suas escolhas, começa a perceber que a verdadeira luta será contra seu próprio ego. Os dias que se seguem são um tormento silencioso para Ricardo. Ele tenta focar em seu trabalho, mas sua mente está constantemente voltando para Laura. Ele a vê em sua mente com frequência, aquela expressão confiante, aquela presença avassaladora, e não consegue entender como uma simples cozinheira conseguiu afetá-lo tanto. Ela deveria ser apenas uma curiosidade passageira, alguém com quem ele poderia brincar e depois esquecer. Mas a verdade é que ele não consegue tirá-la da cabeça. E a ideia de sua presença começa a consumir cada vez mais seu pensamento. Ele se encontra passando mais tempo em sua mansão, olhando pela janela, perguntando-se como pode voltar ao controle de sua vida. Eu sou um homem de negócios. Não sou mais um adolescente que se deixa ser afetado por uma mulher
ele se repreende. Mas a verdade é que ele não consegue ignorá-la. Ele tenta racionalizar sua reação, tentando achar uma explicação lógica. Afinal, ele sempre foi o mestre das situações. Nada, nem ninguém, jamais o abalou. Por que ela, uma simples mulher, o fez perder seu autocontrole? A raiva que sente por si mesmo cresce. Não posso continuar assim. Eu preciso tomar uma atitude. Ele pensa. Mas qual atitude? Aproximar-se dela como um simples homem comum, vulnerável, e sem os muros que construiu ao redor de sua vida? Ou continuar em seu orgulho, ignorando-a, tentando mantê-la distante e fora de sua mente? Ele sabe que se ceder ao desejo de conhecê-la, de verdade, abrirá uma porta que ele pode não conseguir fechar. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, ele se dá conta de algo importante. Ele está em um conflito profundo consigo mesmo. O que ele sempre pensou ser o objetivo de sua vida, menos poder, controle, sucesso, agora parece vazio diante da intensidade da sensação que Laura lhe causou. Ela, com sua confiança, sua liberdade e a maneira como simplesmente existe no mundo, sem se importar com as normas que ele tanto seguiu, abalou as bases de tudo o que ele acreditava ser verdade. Eu preciso saber mais sobre ela. Entender o que ela tem que me faz sentir assim. Ele pensa, finalmente tomando a decisão de ir atrás de Laura. Ele não sabe se será capaz de resistir ao que ela representa, mas uma coisa é certa. Sua vida nunca mais será a mesma. Ricardo não consegue mais adiar. O pensamento de Laura o consome a cada minuto. A luta interna entre seu orgulho e seu desejo de conquistá-la se torna insustentável. Na manhã seguinte, ele decide fazer o que sempre faz quando quer algo. Vai atrás. Sem mais delongas, ele manda uma mensagem para o restaurante onde ela trabalha, pedindo para ser apresentado a ela. Ele não sabe ao certo o que espera dessa aproximação, mas sabe que não pode mais ficar em silêncio. Torturado por sua própria curiosidade, ele chega ao restaurante, um lugar sofisticado, mas muito mais simples do que sua mansão. O cheiro de comida é reconfortante, e as paredes simples contrastam com o luxo a que está acostumado. O ambiente parece acolhedor, e isso o faz se sentir, pela primeira vez, desconfortável. Ele se vê em um espaço onde não tem controle, onde as coisas não seguem as regras que ele conhece. O que está fazendo aqui? Por que está se sentindo tão fora de lugar? Mas ele está ali por um motivo claro. Ela, quando Laura aparece, ele a vê sob uma luz completamente diferente. Ela está trajando sua roupa simples de trabalho, mas é como se ela fosse uma versão mais real e autêntica da mulher que ele viu no evento. O brilho que ela tinha na gala não desapareceu, pelo contrário, ela é ainda mais imponente em sua simplicidade. Ela olha para ele com curiosidade, mas não se intimida. O que você quer, Ricardo? Ela pergunta de forma direta, sem rodeios. O tom dela é firme, mas não rude. Ricardo hesita por um momento, surpreendido pela maneira como ela fala com ele. Ela não se curva, não se intimida, não faz jogo de cena. Ele nunca foi desafiado dessa forma, e isso, mais do que tudo, o atrai ainda mais. Quero conversar com você. Não posso mais ignorar o que aconteceu, ele diz, tentando não mostrar sua insegurança, mas sentindo cada palavra que sai da sua boca ressoar como um pedido de ajuda. Ele não sabe por que está sendo tão honesto, mas algo nela o faz querer ser transparente. Sem as máscaras que sempre usou, ela o observa por um tempo, e ao invés de responder imediatamente, ela apenas dá um meio sorriso, como se o estivesse avaliando. Então venha, Ricardo, vamos conversar. Ele segue atrás dela, sem saber exatamente o que esperar, mas naquele momento ele sabe que algo em sua vida está prestes a mudar, e que essa mudança será mais profunda do que ele poderia imaginar. Nos dias que seguem, Ricardo começa a se aproximar de Laura de maneira mais frequente. Eles se encontram no restaurante, onde ele tenta se mostrar mais humano e acessível, longe da postura arrogante e calculista que sempre teve. A conversa flui de forma natural, e ele descobre que Laura, apesar de sua origem humilde, teme uma visão de vida que desafia tudo o que ele acreditava ser verdade. Ela fala com paixão sobre o que faz,
sobre sua profissão, sobre as dificuldades que superou e o respeito que tem por sua própria jornada. Ricardo fica surpreso com a profundidade dela, algo que ele nunca percebeu antes. Ele sempre imaginou que o mundo girasse em torno do sucesso e do poder. Mas Laura o faz questionar suas próprias escolhas. Ela não se impressiona com sua riqueza, nem tenta impressioná-lo com suas histórias de conquistas. Ela está mais preocupada em viver de acordo com seus próprios valores e encontrar satisfação no que faz. Em vez de buscar validação externa, eles começam a passar mais tempo juntos, e a conexão entre os dois se aprofunda. Ricardo se vê em um conflito interno cada vez maior. Ele percebe que está atraído por Laura de uma maneira que nunca experimentou antes. Não é só a atração física, mas algo mais, uma sensação de autenticidade, de liberdade e de força, que ele nunca teve. Ele sente que, de alguma forma, ela representa tudo o que ele não é, mas que sempre desejou ser. No entanto, mesmo enquanto se aproxima dela, ele luta contra o medo de se entregar completamente. Seu orgulho ainda é uma barreira, e ele se pergunta: será que ele está se apaixonando por ela? Ou apenas pela ideia do que ela representa? A dúvida começa a corroer sua mente, tornando tudo ainda mais complicado. Ele tenta, de todas as formas, manter o controle sobre seus sentimentos. Mas Laura é uma presença tão intensa que ele começa a perceber que, no fundo, ela é a chave para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Enquanto isso, Laura, com sua postura sempre firme e direta, começa a perceber que há algo diferente em Ricardo. Ela ainda o vê como um homem arrogante, mas algo em suas atitudes começa a mostrar que ele está se abrindo, se desarmando diante dela. Ela, que sempre foi autossuficiente e independente, começa a se questionar também. Será que ela está começando a se importar com ele de uma forma que não havia planejado? A tensão entre os dois cresce, e a linha entre o respeito mútuo e a atração emocional começa a se tornar tênue. Ricardo, agora um homem dividido entre o orgulho e a atração genuína por Laura, decide se entregar à experiência de conhecê-la mais profundamente. Ele a convida para sair, mas desta vez, a proposta não é um encontro de gala ou um evento de luxo. Ele escolhe um lugar simples, um bar com comida boa e um ambiente descontraído, algo fora do seu padrão habitual de perfeição. Laura, surpresa com a mudança no comportamento de Ricardo, aceita o convite sem hesitar. Durante o jantar, a conversa flui de forma mais descontraída e natural. Ricardo observa, fascinado, enquanto Laura se solta mais, sem a pressão das máscaras sociais. Ela fala sobre seus sonhos, suas lutas e suas pequenas vitórias no cotidiano. Ele nunca imaginou que alguém tão simples poderia ser tão complexa e, ao mesmo tempo, tão envolvente. Ricardo começa a se divertir de verdade, algo que ele raramente sente. Ele se solta, ri de si mesmo e percebe que a vida não precisa ser uma constante exibição de status para ser interessante. Laura, por sua vez, também começa a ver outro lado de Ricardo. Ela sempre o conheceu como um milionário arrogante, mas agora vê um homem vulnerável. Alguém que, por mais que tente se esconder por trás de seu orgulho, é tocado por suas próprias emoções. Ela percebe que, apesar de sua fachada de autossuficiência, ele também está tentando encontrar algo real, algo que bala a pena. Ela se surpreende com a conexão entre eles, um vínculo que vai além do superficial e do material. Enquanto eles compartilham risadas e histórias, o ambiente ao redor parece desperate. Eles estão tão imersos um no outro que o tempo se estende, e os olhares trocados começam a carregar um peso novo. Não é apenas diversão ou jogos, mas uma descoberta mútua, uma experimentação de um tipo de intimidade que ambos nunca haviam explorado antes. Por mais que ainda existam barreiras e medos, a noite é marcada por uma cumplicidade crescente. On Trios 2. A diversão está no simples, no cotidiano, e não nas exibições de riqueza ou status. Ricardo se dá conta de que ele nunca se sentiu tão livre. E Laura começa a perceber que talvez ela tenha julgado errado sobre o tipo de pessoa que ele é. A noite termina com um sorriso genuíno de ambos, uma promessa silenciosa
de que isso foi só o começo. Na manhã seguinte, Ricardo acorda com a mente cheia de pensamentos sobre a noite anterior. Ele não consegue parar de sorrir, como se algo novo tivesse despertado dentro dele. A sensação de conexão com Laura foi tão forte e autêntica que ele mal pode esperar para vê-la novamente. No entanto, à medida que a realidade começa a se encaixar, ele sente uma pressão crescente, como se tudo o que ele estava construindo estivesse prestes a desmoronar. O medo de perder o controle de sua vida o assombra novamente. Ele sabe que não pode se entregar completamente a essa relação. Não pode abrir mão de seu orgulho, de sua imagem de homem forte e imbatível. Laura também está absorvendo as emoções da noite passada. Ela se sente dividida. Parte dela se sente feliz por finalmente ver uma faceta mais genuína de Ricardo. Mas outra parte a alerta para os riscos de se envolver com alguém como ele. Ela percebe que, ao contrário do que imaginava, ele não é só um milionário arrogante, mas um homem com inseguranças e dilemas internos, assim como qualquer outro. Porém, Laura tem suas próprias reservas. Ela nunca acreditou que poderia ser a musa de alguém como ele, que sempre foi cercado de pessoas que, no fundo, estavam interessadas no que ele representava, e não no que ele era de verdade. Ao mesmo tempo, o comportamento de Ricardo começa a mudar. Ele se vê pensando em Laura em momentos inesperados, e mais uma vez, seu ego começa a ser desafiado. A necessidade de manter o controle sobre sua vida e seus sentimentos começa a diminuir, mas ele ainda não sabe como se entregar totalmente a essa nova experiência. Ele começa a questionar seus próprios valores. Será que sua visão do mundo será que talvez o sucesso não fosse suficiente para dar sentido à sua vida? Em um encontro casual, Ricardo tenta ser mais direto, mais aberto com ela, mas acaba se embaraçando. Ele a convida para um jantar mais íntimo, mas, quando ela chega, ele percebe que, apesar de sua tentativa de mudança, ainda está preso a velhos hábitos. O ambiente que ele escolheu é sofisticado, o tipo de lugar que ele sempre frequenta, mas Laura parece desconfortável, como se estivesse deslocada. Ele tenta suavizar a situação, mas ao fazer isso, a conversa fica forçada. A tensão cresce entre eles, e Laura começa a se sentir desconectada. Algo está diferente, e ela sabe que é ele quem precisa dar um passo à frente. A noite termina com mais um olhar carregado de emoção, mas também com um forte questionamento. Ricardo percebe que, apesar de suas intenções, ainda está tentando moldar a relação ao seu próprio estilo, ao seu próprio mundo, e que talvez isso não seja o que Laura realmente precise. A conexão deles começa a ser posta à prova. Ele precisa decidir: vai continuar com seus jogos e manter o controle, ou finalmente aceitar o que a relação com ela realmente significa? A relação entre Ricardo e Laura começa a passar por novos desafios. O encantamento mútuo, que estava crescendo, se vê sacudido por forças externas que Ricardo não previu. No mundo de riqueza e poder em que ele vive, todos ao seu redor começam a perceber a mudança em seu comportamento. Seus amigos e parceiros de negócios, sempre tão alinhados com sua visão de sucesso, começam a questionar o que está acontecendo. Eles veem um Ricardo diferente. Alguém que está se afastando das coisas que realmente importam menos, como poder, status e controle. Eles veem isso como uma fraqueza, algo que não condiz com o homem que ele era, o principal inimigo. Aqui não é uma pessoa específica, mas a pressão que ele começa a sentir de seu próprio círculo. Aqueles que sempre o elogiaram e o mantiveram no pedestal agora o observam com desconfiança. Eles o veem se tornando mais humano. E isso, para eles, é um sinal de que ele está perdendo seu valor. Em um almoço de negócios, um dos parceiros de Ricardo, tentando ajudá-lo, diz com uma risada nervosa: "Você tem tudo, Ricardo. Por que está se preocupando com algo tão simples?" A piada é seguida por olhares desconfortáveis e risadinhas abafadas. Essa pressão se intensifica quando um antigo amigo, que também frequenta o mesmo círculo de eventos e negócios, começa a tentar manipular a situação, sugerindo que Ricardo volte à sua essência, reforçando que ele deve manter o foco nos negócios e não se distrair com mulheres complicadas.
Esse é o momento em que a verdadeira batalha interna de Ricardo começa. Ele se vê sendo puxado para de volta para o mundo que sempre conheceu. Mas ao mesmo tempo, a visão de Laura, com sua autenticidade e força, começa a ressoar cada vez mais. Enquanto isso, Laura sente o peso dessa mudança também. Ela percebe o afastamento de Ricardo, vê que ele começa a se perder na pressão do mundo em que vive e começa a questionar se vale a pena continuar se envolvendo com alguém que ainda não se desprendeu completamente de seus velhos hábitos. Ela, que sempre foi firme em sua própria identidade, não consegue aceitar que ele volte a se esconder atrás da fachada de homem de negócios imbatível. A tensão cresce. Ricardo se vê dividido entre a pressão de seu mundo de riqueza e a liberdade e a simplicidade que Laura lhe oferece. Ele sente que algo está prestes a acontecer, algo que pode ser irreversível e, embora ele saiba que está sendo manipulado, não sabe se conseguirá romper completamente com o que sempre foi. O que Laura precisa dele é algo que ele ainda não tem certeza se pode oferecer: vulnerabilidade. E a luta entre o que ele foi e o que pode se tornar começa a esquentar. Ricardo está no auge do seu conflito interno. Ele se afasta de Laura, como se um muro invisível tivesse se erguido entre eles. Ele tenta justificar sua postura para si mesmo. Ela não entende o mundo em que eu vivo. Ela nunca entenderá. Mas no fundo, ele sabe que está se afastando de algo que o tocou profundamente. Seus amigos, seus parceiros de negócios e até a própria Laura, com sua presença forte e autossuficiente, começam a se distanciar dele. Ele se vê cada vez mais sozinho, sem os pilares de sua antiga vida, menos, e ao mesmo tempo, sem a liberdade que ele havia encontrado ao lado de Laura. Um jantar, depois de uma reunião tensa com um cliente importante, Ricardo finalmente se vê no fundo do poço. Ele tenta se aproximar de Laura, mas ela, sem muito o que dizer, alega estar ocupada com seu trabalho. Ele percebe, pela frieza em suas palavras, que ela está se afastando dele, como se já tivesse visto tudo o que precisava. Ele não consegue mais ignorar. Laura não o ama mais da mesma forma. Ele perdeu seu lugar ao lado dela. O impacto dessa realização é devastador. Ele sente que perdeu não apenas uma mulher que o desafiou, mas também a chance de se redimir, de mudar para algo mais genuíno e verdadeiro. Sua vida parece ter desmoronado. E ele, que sempre foi o homem que controlava tudo, se vê impotente. Ele sente o peso da solidão e do arrependimento em seus ombros, como se tivesse jogado fora uma chance única. Laura, por sua vez, também enfrenta uma crise interna. Ela percebe que está sendo desvalorizada por Ricardo. E a dor de perceber que ele não a vê como sua igual começa a pesar sobre ela. Ela, que sempre se orgulhou de ser autossuficiente e firme em suas decisões, agora se sente vulnerável. Ela começa a questionar se vale a pena seguir em frente com um homem que ainda não sabe o que realmente quer. Ela vê a distância crescente. E por mais que ainda sinta algo por ele, sabe que o orgulho e a falta de vulnerabilidade dele são barreiras que ela não pode mais ignorar. Ricardo está agora no fundo do poço, ciente de que perdeu o que mais queria: o respeito de Laura. Sua vida está vazia, sua confiança está destruída, e o mundo de sucesso e riqueza, que ele sempre acreditou ser tudo agora, parece insignificante. Ele se vê em um abismo emocional, sem saber como seguir em frente. Ricardo se encontra sozinho em sua mansão, com as luzes apagadas, e uma garrafa de vinho quase vazia ao seu lado. A sala que sempre foi o centro de sua vida, onde ele se sentia invencível, agora parece fria e vazia. Ele olha para o horizonte, mas nada ali parece mais significativo. O peso do vazio em seu peito é insuportável. Ele já não é o homem de negócios que comandava o mundo com confiança. Agora, alguém que falhou em algo muito mais importante. E essa falha se chama Laura. Ele se pergunta como chegou até aqui. Como ele, que sempre teve tudo sob controle, se permitiu perder o que tinha de mais precioso. Não uma posição, nem uma casa, mas a chance de ser amado por alguém que o viu. Não pelo que ele representava, mas pelo que ele era. A Riva e o orgulho, tão presentes até pouco tempo atrás, agora
dão lugar a uma tristeza profunda. O que ele tem, afinal? Sucesso e riqueza. Isso parece vazio, como uma concha sem conteúdo. Laura foi mais do que ele poderia entender. Ela não foi uma conquista a ser conquistada. Ela foi um espelho, uma mulher que não se importava com o que ele representava, mas com o que ele tinha dentro de si. E ele não soube corresponder a isso. Ele sabia que precisava de algo mais, algo além das aparências e da fachada de milionário. Ele sabia que precisava aprender a ser vulnerável, a se abrir para alguém, a confiar. Mas agora, ele não tinha mais a chance de fazer isso com Laura. Ele passa a noite em claro, refletindo sobre sua vida e suas escolhas. O peso do arrependimento é grande demais para ignorar, mas a sensação de impotência o impede de agir. Laura, por mais que tenha se afastado dele, deixou uma marca irreparável em sua vida. A intensidade de seus sentimentos por ela, misturados com a vergonha de sua própria fraqueza, fazem-no questionar tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Ele sente uma dor profunda no peito, a sensação de que, se continuar nesse caminho, perderá tudo. E no fundo, ele sabe que, sem ela, sua vida não fará mais sentido. Mas mesmo na escuridão, há uma sutil luz. Ricardo sente que ainda pode mudar, que ainda há tempo, mas não sabe como dar o primeiro passo. O vazio continua ali, como uma sombra constante, mas a vontade de lutar pela chance de ser alguém melhor começa a crescer dentro dele. Ele sabe que, para isso, terá que enfrentar seus medos mais profundos e abrir mão de tudo o que lhe era confortável até agora. Mas, ao menos, ele está começando a enxergar o que precisa mudar. Ricardo acorda naquela manhã com uma clareza que há muito tempo não sentia. O peso da noite escura da alma ainda está ali, mas algo dentro dele mudou. Ele sabe o que precisa fazer, mas mais importante, sabe quem ele precisa ser. A decisão de deixar para trás o orgulho e a fachada de homem imbatível não vem fácil, mas é uma decisão que ele finalmente faz com convicção. Ele se dirige até o restaurante onde Laura trabalha, determinado a falar com ela. O caminho é longo e ele sente um nervosismo em sua barriga, mas não recua. Ele sabe que o tempo não pode ser desperdiçado e que a chance de se redimir está à sua frente. Quando entra no restaurante, a familiaridade do ambiente simples o acolhe, mas ao mesmo tempo, a diferença entre esse mundo e o seu parece mais gritante do que nunca. Laura está atrás do balcão, atendendo alguns clientes, e sua presença forte e serena a torna inconfundível. Ela o vê entrar, mas não há um sorriso imediato, nenhuma reação óbvia. Ela apenas a observa com a expressão impassível que ele já conhece bem. Ele se aproxima dela com passos decididos, o coração acelerado, e diz: Laura, eu preciso falar com você. Sei que errei, e hoje, pela primeira vez, entendo o que eu realmente preciso. E o que preciso é de você. Não mais como uma mulher em um mundo que eu posso controlar, mas como alguém que eu respeito e me apaixonei. Não posso mais viver sem reconhecer o que você representa para mim. Aquelas palavras, finalmente ditas, são como uma libertação para Ricardo. Ele percebe que se entregou ao orgulho por tanto tempo que nunca teve a chance de viver algo real. Agora, ele está se permitindo a vulnerabilidade, algo que até então ele via como fraqueza, mas, pela primeira vez, ele vê a força nisso. Laura o observa em silêncio, e ele percebe, no fundo dos seus olhos, que ela está avaliando o que ele está dizendo. Ela não se entrega fácil, mas há algo em seu olhar que sugere que, talvez, ela ainda o considere. Ela hesita por um momento, mas sua expressão, antes fechada, começa a suavizar. O ar dentro do restaurante parece mais leve agora, como se um peso tivesse sido retirado do ambiente. Laura, com um sorriso sutil, finalmente quebra o silêncio. Você finalmente entende, Ricardo? Ela pergunta. A voz calma, mas com um toque. Ele a observa com atenção. Agora, sabendo que as palavras dele não são suficientes, ele precisa demonstrar suas ações, mostrar que está realmente pronto para ser a pessoa que ela merece. Ricardo respira fundo, sentindo a tensão, ainda em seu corpo, mas com uma clareza que antes
Ele não tinha. Ele se aproxima de Laura, não com a arrogância que sempre teve, mas com uma humildade genuína. Eu estava cego, Laura. Eu pensei que controlar tudo fosse suficiente, mas a verdade é que eu estava vazio. Só agora vejo que o verdadeiro sucesso não está em controlar o mundo ao redor, mas em ser verdadeiro, ser vulnerável e ser digno do amor de alguém como você. Laura olha para ele com um semblante pensativo, e por um momento, tudo parece estar em suspensão. O tempo parece desacelerar enquanto ela avalia suas palavras. Ela já sabe que ele não é perfeito, mas finalmente ele está disposto a ser alguém verdadeiro, alguém que a entende e que está disposto a aprender e crescer. Ela dá um passo à frente, mais próxima dele, e com um sorriso suave diz: talvez você tenha se perdido, Ricardo, mas quem sabe, juntos possamos encontrar um novo caminho. Um que seja mais real, mais humano. Aquelas palavras tocam profundamente. Ricardo, ele sorri, não como o homem arrogante de antes, mas como alguém que finalmente encontrou o que mais buscava, um lugar de paz consigo mesmo. Ele a encara com gratidão, sabendo que este é o início de algo novo e muito mais verdadeiro do que qualquer sucesso material que ele já tenha conquistado. O restaurante, antes apenas um espaço simples, agora parece carregar uma nova energia. Uma energia de recomeço. Ricardo e Laura estão finalmente no mesmo lugar. Não mais divididos pelos muros que o orgulho e o medo construíram, mas unidos por um entendimento mútuo de que o amor, o verdadeiro amor, não é sobre poder ou controle, mas sobre crescer, juntos, com respeito e vulnerabilidade. Ricardo e Laura caminham lado a lado pela calçada iluminada pelas luzes da noite. O som da cidade ao fundo é suave, mas eles estão imersos em um silêncio confortável, uma conexão silenciosa que agora os une de uma maneira profunda e genuína. Eles não precisam de palavras para entender que, ali, naquela simples caminhada, está o começo de uma nova jornada. Não apenas juntos, mas também dentro de si mesmos. O olhar de Ricardo, antes sempre em busca de mais poder, agora está mais tranquilo mês presente. E o sorriso de Laura, cheio de confiança e autenticidade, é a confirmação de que ela aceitou o homem que ele se tornou. Não o homem que ele era, mas o homem que ela sabia que ele poderia ser. Sei, finalmente. Sei, permites. Eles caminham em direção ao futuro, sabendo que, apesar dos desafios que possam vir, agora eles têm algo mais forte do que qualquer riqueza ou status. A verdadeira conexão que nasce da vulnerabilidade, do respeito e do amor. Agora que você viu essa história de transformação, quero saber o que você achou. Você já se viu em uma situação onde pensou que tudo o que precisava era de poder e controle, até perceber que a verdadeira mudança vem de dentro? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre essa jornada de vulnerabilidade e crescimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder nenhuma das histórias mais emocionantes como essa. Ative o sininho para receber notificações sempre que uma nova história for ao ar. E para continuar assistindo a mais histórias que vão mexer com você, clique no vídeo que aparece agora na tela e acompanhe mais transformações poderosas. Até a próxima!